A brutalidade foi tamanha que uma das facas quebrou durante o ataque. A lâmina partiu ao meio. O cabo se desfez. Ele pegou a segunda faca e continuou, mesmo com ela já caída no chão, mesmo em plena avenida movimentada, mesmo com pessoas passando. Essas palavras são da delegada responsável pelo caso, e elas resumem tudo o que você precisa saber sobre o que aconteceu com Vitória Alves Silva em agosto de 2024. Vitória tinha 22 anos. Tinha casamento marcado para novembro. Tinha lua de mel comprada para o Chile. Tinha apartamento financiado. Tinha uma vida inteira pela frente. E tinha um noivo que ela não sabia ainda que era capaz de tudo aquilo. Vitória nasceu e cresceu em Minas Gerais. Morava em Contagem. Trabalhava na Pampulha, em Belo Horizonte. Era descrita por todo mundo que a conhecia como uma pessoa alegre, cheia de energia, comunicativa, presente. Uma moça cristã que cresceu dentro da igreja e chegou a ser professora de crianças, que a adoravam por ela ser muito doce. Ela também tinha sido atleta. Jogou vôlei no Minas Tênis Clube. Estava se formando em investigação e perícia criminal. Tinha sido promovida recentemente no trabalho e ainda vendia palha italiana para complementar a renda. Era daquelas pessoas que não ficam paradas, que constroem a vida com as próprias mãos, que estão sempre em movimento. O tio dela, Rosville Alves, falou sobre a sobrinha de um jeito que ficou na memória de quem ouviu. Ele disse que a última mensagem que ela mandou para ele foi às 5:30 da tarde, com uma carinha e um coraçãozinho. E que a última imagem que ele guardou dela foi de quando ela correu e pulou no pescoço dele na frente de casa, que eles dois caíram porque ela era grande demais para aquele abraço de filme. Esse era o tamanho da leveza que ela carregava. O irmão dela, Gabriel, disse que Vitória era a luz da vida deles. O pai, Renato, reforçava o quanto ela era cheia de saúde, cheia de planos, cheia de futuro. Entre esses planos estava o casamento com o Alf César Oliveira Gonçalves, de 27 anos. Os dois namoravam há cerca de 3 anos. Tinham noivado, marcado a data da cerimônia, organizado cada detalhe. Tudo parecia encaminhado. Mas por trás da aparência de um relacionamento tranquilo, havia sinais que algumas pessoas já estavam notando. A delegada que investigou o caso descreveu um comportamento que a família também já tinha percebido. Quando Vitória estava ao lado de Wolf, ela abaixava a cabeça. Não o enfrentava, não o questionava. Uma jovem conhecida por ser comunicativa, presente, cheia de opinião, se tornava outra pessoa quando ele estava por perto. Os amigos notavam. A família notava. O pai dela, Renato, descreveu da forma mais simples e mais pesada ao mesmo tempo. Ele disse que às vezes o Wolf olhava para Vitória de um jeito que a reprimia, como aquele olhar de mãe que faz a criança parar sem precisar falar nada, e que ele via aquilo de fora e conseguia perceber. Mas ao mesmo tempo, dizia que o Wolf sempre foi educado com a família, que o acolheram como um filho, que ninguém imaginava que ele seria capaz de chegar a um extremo. A mãe de Vitória, Cleonice, dizia que entregava a filha com confiança, que brincava com ele dizendo que estava entregando algo que tinha cuidado com muito carinho, como uma planta que ela sempre cultivou, e que ele respondia que nunca faria mal à filha dela. Ninguém imaginava o que estava por vir. Os problemas começaram a aparecer de forma mais clara durante uma festa de família. Wolf bebeu demais, ficou totalmente descontrolado, envergonhou a noiva na frente de todos. Esse episódio foi decisivo. Vitória decidiu terminar o noivado, cancelar tudo, o casamento, a lua de mel, os planos. Foi uma decisão difícil, porque além da dor emocional havia questões práticas, como o apartamento que os dois tinham financiado juntos em Contagem. O término aconteceu no domingo, dia 3 de agosto de 2024. E foi aí que o comportamento de Wolf revelou o que ele realmente era. Ele não aceitou. Começou a mandar mensagens insistentes pedindo para conversar. Numa delas, escreveu que ela era dele.
Vitória mostrou essas mensagens para as colegas, levando na leveza, respondendo que não era dele, que era de Deus. Mas não era só isso. Investigações posteriores revelaram que Vitória não tinha sido a primeira. O Alf já havia perseguido e ameaçado uma ex-namorada anterior. A vítima não tinha registrado boletim de ocorrência, e ele seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Além disso, havia problemas com álcool e uso de entorpecentes. A festa de família não tinha sido um episódio isolado. Era um padrão. 2 dias após o término, às 11h30 da noite, Walf postou nas redes sociais uma frase que mais tarde os investigadores usariam como prova de premeditação. Ele escreveu: "Infelizmente, a minha escolha não vai doer em uma só pessoa." A quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024, era uma data com uma ironia cruel. Era o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha. A lei criada justamente para proteger mulheres em situações de violência doméstica e familiar. E foi exatamente nesse dia que Vitória Alves Silva foi morta. Na tarde daquele dia, ela saiu do trabalho mais cedo do que o habitual. Mais tarde seria descoberto que ela tinha saído cedo por causa de Walf. Ele insistia em contato, ela estava com medo. Um colega a deixou próximo a um posto de combustíveis na Avenida Antônio Carlos, uma das mais movimentadas de Belo Horizonte, acreditando que ela estaria mais segura num lugar assim, cheio de gente. Quando ela percebeu que estava sendo seguida por ele, decidiu ter uma conversa. Achava que num local tão movimentado, com tantas pessoas ao redor, ela estaria protegida. Que nenhum homem seria capaz de fazer algo numa avenida daquelas, em plena luz do dia. Estava errada. As câmeras de segurança da região registraram os dois conversando em frente ao antigo prédio da Universidade Estadual de Minas Gerais. As imagens mostram o momento exato em que Vitória percebe que Walf escondia alguma coisa debaixo do braço. Era uma faca. Ela ainda tentou reagir. Não conseguiu. Ele desferiu vários golpes, focando no pescoço e na cabeça. Ela caiu. Ele continuou. A primeira faca quebrou durante o ataque. A lâmina partiu ao meio. Ele pegou a segunda e seguiu golpeando. O SAMU foi acionado. Um médico de uma ambulância particular que passava pela avenida tentou socorrê-la. Nada foi suficiente. Vitória não resistiu. Walf fugiu de moto logo após o crime e tentou se esconder dentro do campus da Universidade Federal de Minas. Foi preso pouco tempo depois por policiais do 3.041 Batalhão. Na delegacia, confessou o crime. Disse que tinha usado entorpecentes antes. Alegou que agiu por causa de uma suposta traição. Mas a investigação mostrou uma realidade completamente diferente. Naquela tarde, antes de ir até Vitória, Walf tinha passado horas no apartamento do casal em Contagem, se preparando para o que ia fazer. A polícia encontrou no apartamento um puff com diversas marcas de facadas. Ele havia treinado os golpes antes de sair. As facas usadas no crime faziam parte de um kit de cozinha que o casal tinha ganhado de presente no chá de panela, realizado em julho, poucas semanas antes do término. Presentes de casamento, usados para ensaiar o assassinato da noiva. Além do puff com as marcas de facadas, a polícia encontrou objetos pessoais de Vitória destruídos no apartamento. Ele tinha passado aquela tarde destruindo o que era dela antes de ir destruir ela. A delegada foi direta ao descrever o que as evidências mostravam. Disse que o crime foi friamente premeditado, que Walf fingiu que aceitou o término, usou o pretexto do financiamento do apartamento para manter contato, mas que na verdade passou todo aquele tempo monitorando e perseguindo os passos de Vitória até encontrar o momento certo para atacar. Um amigo da família disse algo que resumiu o que todos já sabiam. Ele sabia o que estava fazendo. Não estava em surto. Não estava fora de si. Fez em sã consciência.
O velório de Vitória foi realizado no cemitério Belo Vale, em Santa Luzia. Amigos, parentes, colegas do trabalho, pessoas da igreja, ex-companheiras de vôlei, todos foram se despedir daquela pessoa que era descrita como a luz da família. A irmã dela, Bárbara, falou durante o velório com uma clareza que veio direto da dor. Ela disse que desejava que a Lei Maria da Penha fosse algo que funcionasse de verdade, que a perda da irmã não tivesse sido em vão, que ela não entrasse para as estatísticas como mais um número. O pai, Renato, fez um apelo que soava ao mesmo tempo como pedido e como lição. Ele disse que os homens precisam parar de achar que mulher é propriedade, que mulher não é propriedade de ninguém, que nunca vai ser. E disse que a dor que ele estava sentindo, ele nunca tinha sentido igual na vida. 2 dias após o crime, o juiz converteu a prisão em flagrante de Wolf para a prisão preventiva. A defesa pediu liberdade provisória, alegando que ele era réu primário e que o risco de reincidência era remoto. O juiz rejeitou, classificou o ato como covarde e manteve a prisão. Nos meses seguintes, o processo seguiu na justiça. Em novembro de 2024, aconteceu a primeira audiência de instrução. Testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas. A defesa de Wolf solicitou que ele passasse por exame de insanidade mental, tentando levantar a hipótese de que ele não teria tido plena consciência do que fez. O juiz aceitou o pedido. A instrução foi suspensa até a conclusão do laudo. A mãe de Vitória, Cleonice, resumiu aquele período numa frase: "A ferida não cura." Em julho de 2025, quase um ano após o crime, a Justiça decidiu que Wolf César Oliveira Gonçalves irá a júri popular. A juíza responsável pelo caso rejeitou todos os pedidos da defesa para desqualificar o feminicídio para homicídio simples. Descartou qualquer dúvida sobre a sanidade mental do acusado. O laudo concluiu que ele tinha plena capacidade de entendimento no momento do crime. A juíza foi clara na decisão. Disse que desde o início do processo a defesa tentou alegar que o acusado apresentava alguma condição psíquica que influenciasse seu entendimento. Mas o laudo de insanidade mental concluiu que ele tinha normais capacidades de entendimento e de determinação. Wolf segue preso no Ceresp de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A acusação é de feminicídio qualificado. A pena pode ultrapassar 30 anos de prisão. A data do júri ainda não foi marcada. A família de Vitória aguarda. A irmã Bárbara disse algo que ficou ecoando depois de tudo o que aconteceu. Ela disse que Vitória era uma jovem que não está mais aqui, mas que eles estão. E que eles podem fazer coisas para que essa realidade mude. O pai Renato concluiu da forma mais simples e mais pesada possível. Ele disse que sabe que a filha era de Deus e que para ele ela voltou, mas que isso não tira a dor. E que o desejo dele é que o Wolf pague pelo que fez, e que mais nenhum outro homem faça o que ele fez. Vitória Alves Silva tinha 22 anos, tinha casamento marcado, lua de mel comprada, apartamento financiado, tinha uma formação em andamento, uma promoção recente, sonhos concretos. Ela saiu do trabalho com medo naquele dia. Escolheu uma avenida movimentada, achando que estaria segura. Não estava. Vitória Alves Silva foi mais uma vítima de feminicídio no Brasil. E se você quiser acompanhar mais casos como esse, se inscreve no canal, porque enquanto houver casos assim, a gente continua falando sobre eles. Até o próximo vídeo.